Olá, eu sou Haroldo Zarelli e diretamente do podcast do Enix 2025 estou aqui com um dos embaixadores do evento, Ricardo Castro. Ricardo, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. O Ricardo é um amigo querido que a gente se conhece há pouco mais de um ano e meio, mas que a gente parece com uma história longa, que eu conheço ele há muitos anos. Hoje ele é aqui embaixador e um dos influenciadores, do mercado pelo trabalho que ele faz, tá? Olá, Ricardo. Tudo bem, Haroldo? Tudo bom? Zarelli. Isso. Falei certinho, né? Falou certo. É uma honra estar com você, é uma honra estar no podcast do Enix 2025. É uma honra participar desse evento extraordinário, né? O evento que mais marcou minha vida até agora e nem acabou. Várias coisas aconteceram aqui, vários projetos que já tinham sido preparados para que acontecesse. E graças a Deus, graças aos amigos, graças a você, graças à oportunidade do próprio universo, eu estou aqui vencendo esse dia especial hoje. É verdade, é verdade. Foram 2 dias fantásticos, hein? O homem está brilhando muito, mas tudo com mérito próprio e luz própria. Foi muito Obrigado. legal, tá? Fala uma coisa, quantos anos? 42 anos. Tá, você está lá nas longínquas terras de Presidente Prudente. Quase 600 km daqui de São Paulo. Isso, 600 quilômetros. Casado com a dona Rose. Minha melhor amiga, minha princesa, meu anjo, meu tudo. 2 meninos. Paulo Ricardo, 18 anos. Murilo, de 11 anos. Saudade de vocês, amo vocês. Dou minha vida por vocês. E uma coisa, o menino está na faculdade já, né? Tá na faculdade. Tá fazendo o quê? Ele faz ciências da computação. Isso. Gente, isso é muito importante porque eu vou conversar uma coisa depois, tá? Mas você mexe com obra há quanto tempo? Cara, eu tô no canteiro de obras... Na construção, né? Porque você começou em outros... No segmento... Na verdade, eu comecei na construção a seco, mas trabalhando na época com forros e divisórias. Divisória naval, lembra? Sim, então lembro. se usava muito antes do drywall explodir, assim, pelo menos na minha região. Acho que aqui para São Paulo ele já estava bem difundido. Então eu era especialista exatamente de forro PVC, forro mineral, forro termoacústico. Eu já trabalho com produtos acústicos há muitos anos. Tá, né? numa pegada mais corporativa, Exatamente, né? Exatamente. Então, na época, o drywall não tinha essa expansão toda, né? Você era vendedor. Eu trabalhei vendo a obra, executando. Ah, tá. Depois eu entrei numa empresa na cidade e eu falei que eu não queria carregar caixa o resto da vida, que eu queria uma oportunidade no comercial. E eu, por conta da comunicação, sempre acreditei muito no meu potencial de convencimento. E aí eu fiquei 10 anos em venda numa empresa da cidade. E depois eu decidi empreender, já era um desejo. Quando a Rose aceitou o desafio comigo, eu falei, cara, tá na hora de sair do CLT e me transformar em um empresário e gerar emprego e construir uma vida nova para mim. Tá. 25 anos, tá? 25 anos que você está com isso. E hoje você tem obras de respeito, né? Tenho algumas obras acontecendo, além de alguns projetos em andamento, de obras que irão acontecer. Nós temos 3 obras que vão surgir do zero em Light to Frame. Meu foco é total Light to Frame. Uma obra de 520 metros que a gente está em processo de execução. Tem também outros trabalhos, né, que eu acredito que você já vai me perguntar. Já. Mas a obra é a minha paixão, tá? Estar na obra para mim é a minha terapia, então eu amo muito tudo isso. Tá. Você aprendeu sozinho tudo isso? Como é que foi? Não. A maioria das coisas que eu aprendi sozinho foi através das más decisões que eu tomei. O restante foi sempre buscando conhecimento em quem já tinha alcançado. Então, eu sempre tive do lado de pessoas que já tinham performado naquilo que eu queria me tornar. Sim. Então, eu sempre busquei mentores, mesmo as pessoas sem perceberem estavam sendo pessoas que mudariam a minha vida. Então, isso serve para tudo, tá? Você colava na pessoa... É isso. E aí, dali Exatamente. Você extraía o melhor dela. E eu faço isso até hoje. Por Sim. isso que eu sou seu amigo. Olha só, interesseiro, gente. Muito interesseiro. Mais ou menos isso. E é muito legal isso, que hoje você tem... Mas você é uma pessoa muito generosa. Eu acho que a vida te deixou generoso. E eu vou falar isso daqui a pouco. Mas o que você mais faz fora as obras que você tem? Eu sou mentor e agora escritor. É verdade. Lançou novo. um livro aqui na feira. Sim. Aqui no Enix. O livro acontece, né? Mas eu já sou mentor de vários mentorandos aqui no Enix. E meu plano sempre foi mudar a vida das pessoas através da minha história. Uma história
que quem ler o livro, ou quem me conhece a fundo sabe. Então, a minha ideia foi sempre derramar sobre a vida das pessoas. Então, a mentoria veio através desse desejo. O livro também, no ano passado... Aqui no Enix. Aqui no Enix, no Black. JJ ouviu um pouco da minha história, ele falou, olha, você tem que continuar. Perguntei para ele as 3 coisas, sempre com perguntas corretas, né? E claras. O que eu preciso fazer? Ele falou 3 coisas, continue postando, colocando conteúdo na internet, escreva um livro e palestre no Enix do próximo ano. E as 3 coisas aconteceram exatamente nesse ano. Sim, você, junto com o Bola, que é o Bola de Gesso, o Márcio Bola de Gesso, vocês derrubaram esta plateia. Foi fantástico. Quem não chorou, tremeu a boca. Eu acredito muito que o nosso plano nem era gerar tanta emoção nas pessoas. Mas o nosso plano, tanto o meu como o do Bola, ele é demonstrar para as pessoas que eles podem ser exatamente aquilo que eles sonham ser. Sim. Nós somos criados em famílias, em escolas que olham para nós e dizem assim, olha, você só vai poder chegar até aqui, você não vai conseguir alcançar, você não pode chegar tão longe. E eu decidi quebrar isso. Eu decidi destruir isso na minha vida. E quando eu quebro isso, eu educo meu filho de forma diferente, eu pego as pessoas ao meu lado e também aprendo de forma diferente. Olha, Ricardo, eu vejo você uma pessoa, né? A gente está aqui no meio do evento, as pessoas passam, dão um tchau, a gente tem que cumprimentar, não tem jeito. Você é uma pessoa muito bem apessoada, todo mundo brinca aos seus olhos verdes, você fala muito bem. Eu imagino que você seja vindo de uma família abastada, tá? E teve uma educação exemplar, tá? A educação, quando eu falo, a educação da escola, foi assim mesmo? Cara, a educação da escola... Bom, eu vou tentar traduzir um pouquinho. Na minha vida faltou tudo. Faltou tudo. Faltou comunicação, faltou carinho, faltou tudo. E não faltou por maldade, faltou porque quem tinha para dar não tinha para oferecer. Não sabia, E né? eu entendo isso claramente. E eu perdoo a minha mãe, minha família, todas as pessoas, porque eles não tinham para entregar. Hoje eu tenho para entregar para os meus filhos, eu busquei esse conhecimento, entender o porquê que as pessoas também me entregavam isso, mas me faltou tudo menos caráter. Caráter foi o que me moldou e que fez com que eu aceitasse a ideia de que eu sou igual a todo mundo, eu mereço o que todos têm e que todos também merecem aquilo que eu tenho. Tá. Você pode falar algumas coisas que moldaram esse seu caráter? Mudança de caráter que moldaram. A primeira foi o chapeuzinho de nordestino que eu entrei. Eu acho que essa é a raiz do meu caráter como pessoa. Minha avó, Dona Maria Mariano de Castro, e aí eu vou me segurar aqui, ela, nos últimos dias de vida, ela estava com mais de 10 doenças, muito mal, e ela nunca reclamou da vida. Ela nunca criticou Deus, ela nunca reclamou de nada. A mãe da sua mãe? A mãe da minha mãe. E ela tinha 3 filhos deficientes que ela disse que só morreria quando eles se forem, quando eles morressem. Foi dito e feito, eles morreram, ele enterrou o último filho e aí ela se foi. E o que a avó deixou na gente foi exatamente, vou fazer isso abertamente aqui, porque eu tenho o direito de expressar a minha fé. A música Mãezinha do Céu foi a base da minha história, né? Então, essa questão religiosa, essa questão tradicional de educar, de trazer para perto. Então, mesmo que faltou o carinho, tenha faltado o carinho, teve muita energia para, não importa o que acontecesse no processo da vida, a gente iria encontrar um bom caminho. Tá. Eu vejo você sempre falando muito bem, bastante, da sua mãe, tá? Minha mãe é minha rainha, Haroldo. Minha mãe, durante muito tempo, eu tive que ser pai da minha mãe, durante muito tempo. Minha mãe é uma pessoa muito sofrida, tem histórias terríveis, de muito sofrimento, muita dor, mas ela nunca desistiu, nunca, sempre muito sofrida, mas ela nunca desistiu. Ela nunca fugiu da responsabilidade dela como mãe e dentro daquilo que ela podia me oferecer, ela entregou o melhor que tinha. Então, minha mãe é o fruto da minha vida, ela teve que sofrer muita coisa para que eu estivesse aqui. Tá. Faculdade de quê?
Quem? Filho? Você? Eu? Cara, isso assusta as pessoas um pouco, né? Eu vou falar primeiro o seguinte. Todos que trabalham para mim têm faculdade. Todos que trabalham para mim são muito mais inteligentes do que eu. Você fala, eu me desenvolvo e evoluo com meus pares, né? Não entra ninguém dentro da minha empresa que não vá somar no meu conhecimento. O que eu sou? Eu sou um bom vendedor, eu amo steel frame e eu sou um ótimo comunicador, na minha opinião, em relação àquilo que eu faço. Eu tenho a 6ª série. Eu não me formei. A vida é a minha escola. Não é 6º semestre da faculdade, não é 6ª série. Não, é 6ª Exatamente. série. Tá, gente. Então, a vida sorriu para você ou você que escancarou para a vida? Eu tive que pegar a chave e aonde eu não encontrei a chave, eu arrombei e fui buscar. Simples assim. 6ª série. 6ª série. Falando desse jeito. E, na verdade, até comentei, uma pessoa foi visitar o stand aqui, né? E a gente está com o stand também, até para o lançamento do livro, explicando da construtora. E logo depois que a gente conversou bastante a respeito de questões estruturais, a respeito do sistema, ele perguntou onde eu me formei, né? Eu falei, eu me formei na vida, né? E, pô, mas como assim? Você fatura uma obra de 1 milhão, de 1 milhão e pouco, você vende... Como que pode? E eu falei para ele, às vezes, né, o certificado que você tem da faculdade, o diploma, ele não vai entregar aquilo que você aprendeu no canteiro e na dor. A dor é a minha maior escola. Quem tiver a oportunidade de ler o livro vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Sim. Então, é através dela que eu me tornei quem eu me tornei. E eu sou grato ao sofrimento, extremamente. Então, você estudou na FAVI? Exatamente. Eu estudei na FABABA. FABABA? Faculdade da Barriga no Balcão. Exatamente. Então, e o seu livro? Fala do seu livro, então. Cara, o livro é um sonho... Não, para aí. 6ª série? 6ª série. Tá bom. Lembra no começo do ano, quando você fez uma postagem, você falando que o Paulinho tinha entrado na faculdade? Lembro. E eu li aquilo e eu chorei. Tá? Bom, só uma manteiga derretida, gente. Mas... Tá? Qual foi a sua emoção? Eu quebrei todos os ciclos de escassez, de ódio, de violência da minha casa, irmão. Eu cresci apanhando, os meus filhos não apanham. Eu cresci no meio de xingamento, de algumas humilhações, em periferia onde a notícia não chegava. E os meus filhos têm a notícia, a verdade de todos os fatos. Meus filhos não têm escassez. Eu quebrei todos esses ciclos dentro da história da minha família e agora eu gero novas heranças para eles que não tem nada a ver com dinheiro. Então, ver o meu filho na faculdade hoje, ver o meu filho performando, é como se eu estivesse replicando em mim, devolvendo para aquele menino de 6, 7 anos que não tinha nenhum tipo de chance de crescimento, desenvolvimento na vida, performando agora, sabe? Eu replico do meu filho dentro daquilo que ele escolhe, ele é livre, mas eu sempre tento direcionar ele pelo bom caminho. Eu ainda acho que eu sou responsável por isso, como pai. Eu tenho esse dever de direcionar ele, pelo menos no mínimo, dar a opção do caminho que eu acho que é certo para ele, e é claro, ele que vai decidir. Mas é muito bom ver tudo isso acontecendo e para mim é uma vitória. Cada vez que meu filho performa, que ele realiza um sonho, é uma cura nova para minha vida. Sim, você quebrou um ciclo desarmônico, não foi? Exatamente. E criou um novo ciclo, uma solenoide, eu não sei que, de virtuosa. Exatamente. Sabe? Eu vou te falar uma coisa, você sabe que eu tenho 4 filhos e a gente nunca sabe o que está fazendo, não é verdade, na hora que a gente está criando? Não tem manual. Na Páscoa agora, todos estavam na hora do jantar na minha casa, os 4 filhos, meu neto, e eu vi que eu tenho filha com 33, tenho filha com 19, tenho mais os 2 no meio, são 4, 3 meninos e um menino. E eu vi que eu acertei. Quando eu vi que eles estavam juntos, que eles estudam o que eles querem, fazem o que eles querem. Tem uns que quer ser que nem o pai vendedor, mas tá lá. E que eles são honestos e trabalhadores. E aí eu encostei para a Fabíola e falei assim, a gente acertou. Eu tenho uma filha que está com 19 anos, fazendo engenharia na Unicamp, mas eu já sei que ela já está pronta. Aquela coisa
A gente veio, diferente de você, a gente veio numa... Eu vim de um ciclo harmônico muito bom, apesar dos problemas. No lado da minha esposa, nem tanto, mas a barreira... Ali aquilo foi quebrado e fez uma nova química. Sim. Que eu acho que é isso que você fez na sua vida, junto com a sua deusa. Exatamente. Exatamente. E nós temos histórias parecidas, tá? Sim. Cheia de traumas, cheia de traumas. Sim. Não era para dar certo. Tá? Não era para dar certo. Vocês querem conhecer depois a Dona Rose? Entra nas redes sociais. Por favor. Rose Castro Interiores. Isto. É uma profissional da área da decoração, da construção também. Exatamente. Faz obras. Sim. E está indo muito bem. Eu também não posso deixar aqui, vou até falar, deixar uma homenagem para a Dona Fabiola, que sem ela a minha vida não roda. Tá bom? Somos iguais. Sim. Amor, somos iguais. Eu Obrigado. já dei palestra em eventos, já falei, né? Escrevi livros, não escrevi. Escrevi algumas apostilas, plantei algumas árvores, mas um dia eu quero escrever um livro. Por favor, serei o primeiro a comprar. Tá? E eu quero saber o que tem nesse livro. Como é que ele chama? Eu segui muito bem. O livro chama-se Acontece. Porque realmente acontece, né? Hoje, enquanto eu estava no palco, eu falei isso pra galera, que eu tenho uma lista das coisas que eu ia fazer. E hoje eu acabei de atingir o ponto máximo de algumas decisões que eu decidi lá atrás. O livro fala um pouco daquilo que eu vivo hoje, né? Um pouco sobre a minha história, da realidade de hoje, mas como eu cheguei até aqui. E dentro do livro, qualquer pessoa que ler, e eu estou falando da minha história, então eu posso falar sobre isso, vai entender que não existe nenhum tipo de impossibilidade. Não existe impossível para aquele que sonha, para aquele que crê em Deus e para aquele que se envolve com as pessoas certas. Não existe. É só tomar a decisão e fazer acontecer. E acontece. Tá, e onde eu compro esse livro? Cara, pode comprar diretamente através do meu Instagram, tem o WhatsApp no link da bio, pode chamar lá que a gente manda, a gente entrega, tá? Eu tenho aqui também no evento, eu vou estar em São Paulo até amanhã. Sim, mas eu não sei para quando vai, mas esse livro vai ser um best-seller. Tá? Recebo. Recebe. O plano não é ganhar dinheiro com o livro, o plano é mudar a vida das pessoas, né? Então, então vocês veem, falando de impossibilidades, uma pessoa que tem a 6ª série, que vem de uma família muito pobre e humilde, que comia pão com óleo, sendo mentor, construtor, faturando obras de 1 milhão, escrevendo livro. Que impossibilidade mais você vai encontrar para sua vida para dizer que você não pode alcançar seus objetivos? Hoje eu ouvi de um mentorando seu que você é um fechador de feridas e um abertor de novas. E um abertor de muito mais, um abridor de muito mais feridas. Tá? Eu preciso fazer isso. Eu não sou terapeuta, tá? Quando eu percebo que dentro da mentoria estão exigindo terapia, eu indico para um profissional. Eu não sou um terapeuta. Eu uso ferramentas que eu utilizei na minha vida e eu entrego para as pessoas através de uma análise comportamental aquilo que vai ser melhor para que ela alcance os objetivos. E eu estou muito feliz, cara. Eu tenho mentorados aqui que são influencers, que estão palestrando, que estão performando e eu fico muito feliz em poder ajudar as pessoas. Tá. Eu faço essa pergunta para todo mundo. Você se considera um homem de sucesso? Sim. Me considero muito. Mas eu esqueço tudo o que está acontecendo aqui. Nada disso aqui, para mim, é sucesso. O que é sucesso? As 2 pessoas que eu estou formando para tornar o mundo um mundo melhor. Eu vou embora já, eu e a minha esposa. Mas quem eu vou deixar aqui, o que eu fiz na vida dessas pessoas, eles vão transformar o universo. Eu demorei a pensar que eu já estou indo embora. Você tem 40 anos, vai passear antes que eu me esqueça. Tá? A gente não sabe, por isso que eu digo que eu sou grato agora. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Eu vivo a vida dessa forma. Eu vou lutar pelos meus sonhos hoje, pensar sim no amanhã, mas hoje é o dia mais especial, hoje é o dia mais feliz. Estar aqui com você é um dia mais feliz, então isso para mim é o que me importa. Tá. Você é feliz? Extremamente. Extremamente. Sabe? Extremamente. A felicidade é que nem eu falei, as 4 crianças na sala. Pra mim, cara, primeira felicidade são 4 minha... crianças, né? Agora tem uma nora, tá? Primeira felicidade minha é a minha esposa, tá? Não são os meus filhos. Sim. Eu digo isso abertamente e eles sabem disso. Meus filhos vão embora e vai sobrar minha digníssima. O que eu tenho que fazer é formar boas pessoas para que eles se desenvolvam
E que venham aos domingos me visitar se quiserem, mas se eles não estiverem comigo no domingo, eu quero que eles estejam com a família deles, cuidando dos filhos deles no domingo. Eu acho que é bem legal isso mesmo. Você sabe muito bem da minha história e das vezes que as coisas que eu passei. Sim. E aquela mulher estava do meu lado. É isso. E realmente ela continua do meu lado. É isso. E acontece os problemas, ela tá do meu lado. Inclusive, hoje de manhã ela estava brava com você. E eu sempre falo, você é uma pé fria, gente, como eu te dou trabalho. E ela tá do meu lado sempre. Né? Realmente é isso. É as crianças na sala e aquela mulher do meu lado. É isso. Não tem, isso é riqueza. Isso não tem. Cara, para quem viveu Quantos na escassez, não têm essa condição? É isso. Se a gente não for grato, porque nós estamos muito acima da média só por ter uma família. É verdade. Muito acima da média. Tá? Não existe riqueza maior que isso. Tá. E por isso que a gente performa no profissional. É isso. Que a gente tem uma base. É isso que eu ia falar. Eu ia trazer de volta. E é por eles. E é por eles que a gente faz. Por isso que isso aqui acontece. Porque a gente muda, porque a gente inventa, a gente se reinventa. Muitos têm facilidades muito grandes em reinventar. Sim. Alguns nem tanto. Mas a gente vai aprendendo também. Exatamente. Ricardo, fala. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Agradeço ao Enix, agradeço a Carol, agradeço ao Everton. Agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa. O que eu venho vivendo, quando eu estou aqui, eu sei que eu curo na mente de algumas pessoas que viram impossibilidades na minha vida, até aqueles que corriam contra, percebem que eles também podem conseguir. Então, eu me sinto assim privilegiado de poder estar vivendo isso. E eu entendo a cada dia mais qual é o meu propósito, que é o que aconteceu no palco, que é o que acontece no dia a dia, conversando com as pessoas, que é derramar sobre elas e mudar o máximo de vida possível para mostrar que a impossibilidade é uma coisa da nossa cabeça. Sim. Meu, você está tão feliz hoje que o seu olho está azul. Né? É verdade, você não acredita. Eu estou. Está muito feliz. Estou. O Halley perguntou para mim assim, ó. Ricardo, você tá feliz, cara? Eu falei, cara, tô muito. Mas sem soberba nenhuma. Mas eu anotei, eu sabia que eu ia estar aqui. Eu trabalhei, são 15 anos, 25 anos, na verdade, mas são 15 anos dedicado a isso. Eu sabia que isso ia acontecer. Vamos pro próximo passo. Porque eu trabalhei muito para isso. Então ninguém pode falar que foi sorte. Entende? Tá. É uma sorte depois de 25 anos. O que está escrito no caderninho agora, daqui para frente? Cara, eu vou ter que reformular. Eu tenho Maldivas como ponto de viagem principal, mas eu tenho propósitos com a mentoria e eu tenho propósitos na internet também para tocar mais pessoas. Esse é o meu projeto. Mas, cara, eu sou um cara... Eu acho que eu já recebi de tudo da vida. Eu não sou um cara rico, tá? Não tenho um monte de grana que as pessoas acham que eu tenho, mas eu tenho muito, então a minha riqueza ela é sensacional, que é a minha família. Então, eu sou muito feliz. Então é isso, querido. Eu só tenho que te agradecer. Vou agradecer a Deus pela sua vida. Amém, amém. Tá? Agradecer a sua parceria. Tamo junto, gente, irmão. Um dia eu vou fazer uma conversa com esse homem para contar a nossa história. Eu acho que nos primeiros 2 dias que nós estivemos juntos, dá um livro. Exatamente. De tantas coisas que nós vivenciamos juntos. Energia, a gente atrai as pessoas do bem pro nosso lado, isso aí. Eu falei uma frase para esse homem e ele mudou. Naquele dia eu mudei alguma coisa na sua vida. Com certeza, com certeza. Eu nem lembro mais qual é a frase. E eu vivo de frases, tá? Vivo de frases. As frases me motivam. Como acontece, como o sucesso é treinável, como o parafuso, o fixador não foi feito para ser lembrado, entendeu? Então, são as frases e os sinais que a gente precisa estar atento. O Joel falou isso na palestra dele. Esteja atento. Do seu lado está para acontecer um grande milagre, uma grande chance e você está ali perdendo a oportunidade. Eu não perco. Sim. Por isso a gente está aqui. Querido, muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão, mesmo. irmão. Tá? Gratidão. Eu estou encerrando esse ciclo aqui. Hoje fui pego meio de surpresa para fazer esse hosts aqui no podcast oficial do Enix 2025. E eu tinha que fechar com você. Obrigado, tá? Uma honra. Eu quero agradecer também aos diretores do Enix, a todo esse povo. O Lucas, que me apoiou aqui o dia inteiro. Ele falou, pô, você já gravou 7. 7, Lucas, é isso? 7.
É porque eu não gosto muito de fazer isso. Ah, isso eu ele estou odeia. aprendendo, tá bom? Isso. E eu quero agradecer a vocês todos que estiveram com a gente aqui e vamos para frente. Quem sabe o que vem por aí, não é verdade? Vamos. Tá? Tem coisa Vai boa vindo. acontecer. Acontece. 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 E eu aconteço. Obrigado, querido. Valeu. Tamo junto.